Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo e no dia de hoje, especificamente, na área da filosofia política, especificamente a obra de um inglês do século XVII chamado Thomas Hobbes, uma obra intitulada Leviatã, um clássico da literatura política, da literatura filosófica, não só do mundo moderno, mas ainda hoje do mundo contemporâneo. E aí nós nos começamos a perguntar por que essa obra tornou-se um clássico? O que fez dela um clássico da literatura filosófica mundial? Claro que a partir de preceitos, de valores, de pensamentos que Hobbes, de maneira inédita, acabaria construindo no século XVII. Mas como um ponto de partida, nós vamos começar a imaginar aqui juntos qual era o contexto histórico em que Hobbes escreveu essa obra ali no ano de 1651. 1651, a Inglaterra daquele período estava vivendo a sua revolução liberal, uma revolução que acabou por derrubar os Stuarts em 1640, Stuarts esses, aqui vale lembrar, que tinham chegado ao poder um pouco antes, com a morte da última rainha Tudor, que foi Elizabeth I, né? No início do século XVII. Quando Elizabeth faleceu, não havia herdeiros diretos, e aí os seus primos, que eram escoceses, que eram os Stuarts, acabariam também governando a Inglaterra, formando o que a gente chama hoje, inclusive, de Reino Unido, United Kingdom. Então, a partir daí, a gente começa a ver que há uma série de problemas com essa realeza Stuart, que é uma realeza escocesa, que acabou administrando a Inglaterra. Um país, por exemplo, que tinha parlamento, um país que era majoritariamente anglicano, e os escoceses Stuarts eram, então, repito, escoceses, presbiterianos, nunca tiveram que lidar com o parlamento, houve uma série de estranhamentos políticos e de estranhamentos sociais que acabaram culminando na Revolução Liberal de 1640. É nesse contexto revolucionário de lutas políticas de muitos matizes, de muitas perspectivas, que Hobbes acaba escrevendo essa obra, então intitulada Leviatã. Aqui vale dizer que como Hobbes, no período dos Stuarts, acabou servindo a alguns nobres, né? Acabou servindo alguns elementos, algumas pessoas vinculadas aos Stuarts, ele próprio não pôde ficar na Inglaterra temeroso da revolução que era liderada por Oliver Cromwell. Aqui vale dizer, né, que o último rei Stuart, né, acabou tendo a cabeça arrancada, acabou tendo a cabeça decepada. Então ele ficou com medo também desse processo e no exílio ele escreve essa obra, então intitulada Leviatã. No exílio francês ele acaba escrevendo essa obra intitulada Leviatã. Aqui vale dizer, sabido esse contexto histórico, nessa obra, na capa do livro, no frontispício, né, desse livro, aparece uma imagem muito emblemática, né? Aparece a imagem de um rei, que no caso era a figura do rei que teve a cabeça decapitada, que era o rei Carlos I Stuart, né? E aparece como se fosse a cabeça guiando o povo. Aí numa das mãos tem a imagem do cetro, no outra a imagem da espada, para dar a ideia de que o rei ele era o homem que guiava a justiça e que guiava a ordem. E o corpo do rei, que no caso seria o corpo de Carlos I, aparece todo ele cheio de escamas. E se a gente olha, se a gente pudesse dar um zoom, a gente veria que essas escamas correspondem a pessoas. Cada escama desse suposto peixe, que é esse peixão, né, que é a figura do rei, aparece toda ela revestida de essas escamas, aparece revestida de rostos de pessoas, para dar a ideia de que o rei é a soma das vontades individuais. Ele é a soma dessas vontades individualizadas que, reunidas, compõem então a realeza, compõem a figura de Carlos. E, obviamente, que um povo sem cabeça é um povo que não tem liderança, que não tem comando, e vai daí que a gente já começa a observar para onde Hobbes começa a levar a sua argumentação. Em primeira instância, entrando no terreno das ideias, Hobbes parte da seguinte premissa: em estado de natureza, os homens eram maus. Em estado de natureza, quer dizer, quando não havia Estado, quando não havia regra, quando não havia lei, né? O que era o homem? Aí ele diz abertamente, o homem era o lobo do próprio homem. O homem em estado de natureza era uma criatura devoradora, embrutecida, agressivo, autoritário, não tinha limite, não tinha regra para a própria condição humana. Os homens eram capazes de absolutamente tudo, né? Então os homens morriam, mas os homens também matavam. E na medida que os homens morriam e também matavam, os homens começaram a sentir medo da morte violenta. Os homens começaram a compreender, nesse estado que ele chama de estado primitivo, os homens começaram a compreender que eles estavam permanentemente em estado de risco. Diante do risco da morte violenta, o medo faz
ativar a inteligência, segundo Hobbes. O medo faria provocar a inteligibilidade humana e os homens, então, dotados desse medo, né, o medo e o conhecimento para Hobbes são irmãos gêmeos. O medo atiça a necessidade do homem ter que medir. O medo faz com que nós pensemos. O medo faz com que nós pesemos. O medo faz com que nós ponderemos. Então o medo é um gêmeo, por assim dizer, né? É uma peça unificada em relação ao conhecimento, à sabedoria. Os homens, diante do medo da morte violenta, os homens entenderam que era preciso criar o Estado. O Estado é um produto de uma vontade humana, da vontade individual, então de cada homem, de criar o Estado para quê? Para, por meio da força, por meio da lei, o cetro, a justiça, por meio da força e por meio da lei, os homens serem contidos e passarem, então, migrarem daquele estado de natureza, então um estado de natureza bruto, para dentro de um estado político, onde agora existe lei, onde existe código, onde existe civilidade. Então Hobbes imagina que esse Estado tem inclusive uma função, algumas funções. Uma vez criado esse Estado foi criado para quê, galera? Afinal de contas, esse Estado existe para quê? Para instituir a ordem, para gerar segurança, alguma coisa que Maquiavel também já tivera dito. Mas ele vai dizer algo muito importante para o estudo da filosofia moderna. Esse Estado foi criado para garantir, afinal de contas, aquilo que os homens temiam que estavam perdendo, que era a vida. À medida que os homens, naquela história do lobo, era o lobo do próprio homem, de todos contra todos, a guerra de todos contra todos, havia necessidade de controlar essa ameaça em relação à morte, em relação ao fato das pessoas poderem perder a sua vida. Então o Estado existe, beleza, para garantir a ordem, para garantir a segurança, para instituir a paz, mas acima de tudo, o Estado existe para garantir a vida, para preservar isso que ele entende que é o primeiro direito do próprio homem, né? É a razão pela qual o homem constrói efetivamente o Estado. Ou, para quem não viajou, a ideia de que, temendo o medo da morte violenta, os homens entenderam o valor da vida. E os homens entendendo o valor da vida, os homens buscaram então criar alguma coisa, algum artifício, alguma artimanha que pudesse garantir essa vida. E no caso, esse instrumento de garantia da vida passou a ser o Estado, que de algum modo garantiria esse direito, então, natural dos homens, que é o direito à vida. Esse papo de direito natural, em latim, ius naturale, daí a ideia do jus naturalismo. Então observemos, o Estado tem essas funções, essa função primordial de garantir a vida e funções outras, como manutenção da ordem, manutenção da segurança, instituição da paz. Então Hobbes imagina que quando acontece uma revolução que derruba o Estado, como aconteceu na própria Inglaterra, ele diz que a população fica refém dessa situação. A população, de algum modo, acaba passando por uma onda de perda do Estado construído e os homens voltam para dentro, caminham de volta para dentro de um Estado primitivo, para dentro da barbárie. Então ele entende que revolução é barbárie e que o Estado não pode ser simplesmente desconstruído, porque afinal de contas levou-se muito tempo para instituir a vida, para garantir a vida, para instituir a paz, para instituir a ordem, para instituir a segurança. Então é todo um discurso hobbesiano, então, contra a revolução. É todo um discurso a favor da manutenção do Estado. É, portanto, um discurso de conservação. É, portanto, um discurso de manutenção da ordem. É um discurso reacionário em dada medida, no sentido de que a revolução não traz nada de produtivo. A revolução não traz nada de progressista. A revolução só traz a dizimação, a morte, a barbárie, a perda da civilidade, a perda da paz, a perda da ordem, a perda da segurança. E, por tabela, os homens voltam a conviver com a morte violenta. Aí ele diz, quase que de maneira assim, olhando para frente, ele diz, mas os homens quando experimentam o sangue, quando experimentam a barbárie, os homens então, arrogantes que são, experimentam tudo isso, destroem o Estado. Mas daí a pouco os homens percebem que podia ser ruim com o Estado, mas era muito pior sem ele. E aí os homens voltam a querer a criação do Estado. Na perspectiva hobbesiana, o tempo tem esse caráter cíclico. Os homens logo voltarão a sentir a necessidade desse Estado como elemento mantenedor da ordem, da segurança, da paz e da vida. Logo, a revolução é passageira. E um dia, no caso da Inglaterra, ele faz o apostamento que a população vai querer de volta a monarquia, porque vai entender que podia ter sido difícil com ela, mas ficou pior sem ela. Então ele faz um discurso contra a República de Cromwell e a favor da volta dos
Stuarts, né? De algum modo tem lá a figura de Carlos II e Jaime II, que vai poder então assumir o trono na Inglaterra. Tá certo, minha gente? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, eu agradeço muito, compartilha, fala com os amigos, que eu espero que sejam muitos, para que esse canal da gente possa ganhar fôlego e prosperidade. Muito obrigado de todo o meu coração.